bom dia! Esse aqui é o Código de Plenitude e isso aqui não é motivação, é direção. E antes de eu continuar, eu quero que você escreva aqui nos comentários uma palavra, ajuste. Escreve aqui nos comentários, ajuste, porque crescimento começa quando você decide ajustar. Então, se você está no carro agora, se você está no trânsito, se você ainda está se arrumando para ir trabalhar, presta atenção nisso. Velocidade de crescimento não depende de talento, depende da sua disposição para ajustar. E a ideia central de hoje é: quem ama encurta o caminho do amadurecimento. Caramba, como eu gostaria de ter ouvido isso antes. E o tema dessa semana é correção e ensino, o princípio que acelera a maturidade e protege destino. E o tema do episódio de hoje, sem dúvida, é: quem ama ajuste cresce mais rápido. Então, existe um tipo de pessoa que cresce lentamente e existe o tipo de pessoa que cresce rápido. A diferença não está na inteligência, porque todas as pessoas nascem com inteligência. Mas a diferença está na reação à correção. E o livro do Conhecimento Eterno, ele apresenta um escrito muito claro que diz o seguinte: instrui o sábio e ele se tornará mais sábio. Isso está em PV 9:9. Observe uma coisa aqui. Quero que você preste atenção em algo que é poderoso. O sábio, ele não para de aprender. Ele não diz, eu já sei. Ele não diz coisas no sentido assim de que ele já sabe. Ele não menospreza isso aí. Mas ele diz, eu posso melhorar. Eu vou aprender. Eu vou aumentar o nível. Então, amar o ajuste significa o quê? Você buscar lapidação. A lapidação, ela dói, mas, sem dúvida, fortalece. Perdão. E eu quero te contar algo pessoal aqui, que em algum momento da minha história, da minha trajetória, houve uma época que eu precisei rever algumas decisões estratégicas importantes. Eu já tinha investido tempo, eu já tinha investido energia, eu já tinha investido também em reputação. E alguém me disse, isso precisa ser ajustado. Qual que é a primeira reação quando alguém diz que você errou, você precisa melhorar, você precisa ser ajustado? A primeira reação é você se defender. Então, a primeira reação minha foi a defesa, mas eu parei, eu refleti e eu percebi algo que mudou definitivamente o meu crescimento. Defender decisão é fácil, na verdade, mas você rever uma decisão exige maturidade. Você rever uma decisão exige muita maturidade. Então, naquele momento, eu escolhi o quê? Rever. E hoje, olhando para trás, eu vejo que aquele ajuste encurtou anos de desgaste. Então, um outro escrito antigo aqui declara o seguinte: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Isso aqui está em Eclesiastes 7:5. A canção dos tolos, ela é um aplauso vazio. E a canção dos tolos, não estou falando de música aqui, não é no sentido musical, mas a canção dos tolos, ela é um aplauso vazio. Mas a repreensão do sábio é uma direção real. Então, quem busca aplauso cresce devagar, mas quem busca ajuste cresce muito rápido. Então, um escrito também em Hebreus afirma que porque o Senhor corrige a quem ama. Isso está em Hebreu 12:6. Correção não é ataque, gente. É refinamento. Você entendeu isso? Correção não é ataque. É refinamento. Assim como a faca cega, ela é mais grossa na lâmina. E a lâmina tem que ser a parte mais fina da faca.
Então, a correção ela vai gerar um desgaste. E às vezes o desgaste ele não é sempre confortável, às vezes é dolorido. Mas ele vai refinar, ele vai afinar a lâmina. Ou seja, a correção na sua vida ela não vai ser um ataque, ela vai ser um refinamento. E na prática, você prefere ser elogiado ou melhorado? Você prefere estar certo ou prefere crescer junto? Você prefere controle ou evolução? Porque quem ama ajusta. E eu quero dizer o seguinte, olha só. Quem ama o ajuste, pergunta mais, escuta mais, anota mais, reflete mais e, consequentemente, cresce mais. Porque enquanto tem alguém para te dar um ajuste, para te dar uma repreensão, é sinal de que alguém ama você, é sinal de que alguém se importa com você. Você sabe disso, às vezes você tem uma roda de amigos, você faz uma bobagem, todo mundo dá risada, todo mundo fala, mas aquele cara que se importa, ele chega e fala, cara, acho que isso aí não foi legal, ou isso aí que você fez não tá pegando bem pra você, ou isso, ou aquilo outro, ó, se você fizer assim, talvez você vai ter mais êxito. Porque muitos riem, continuam sendo teus amigos, mas são poucos aqueles que vêm e falam, cara, vamos dar um passo, vamos melhorar, tal, algo nesse sentido. Então, quando há repreensão, isso significa que alguém se importa com você. E no meu livro, onde o talento não basta, que está bem aqui, eu escrevi algo que conecta diretamente com isso, que é o quê? Talento, ele te coloca em evidência, mas só o processo te mantém lá. O talento abre portas, mas o processo, ele mantém as portas abertas. E o processo envolve ajustes constantes. O que ama a disciplina, ama o conhecimento. Isso está em Provérbios 12:1. Amar a disciplina é amar progresso. Existem pessoas que falam, eu amo crescer, eu amo progredir, mas odeio a disciplina, então não tem como amar um e odiar o outro. Porque progresso e disciplina, elas são um conjunto. Assim como a água é o H2O, se você tirar qualquer parte já não é água. Disciplina e progresso, elas estão juntas, interligados, entrelaçados, compõem um só, esses elementos compõem um só. Se você está no trânsito agora, nessa manhã, eu quero que você pense o seguinte: existe alguma área da minha vida onde eu tenho resistido a ajustes? Talvez não de forma explícita, mas pode ser na forma de liderar, talvez na forma de falar, talvez na forma de decidir. Mas quem respeita ajuste repete ciclos. Quem aceita ajustes cria novos níveis. Então, maturidade não é ausência de erro, é velocidade de correção. E eu quero te trazer uma aplicação prática nesta manhã. Escolha uma área da sua vida, peça a opinião sincera a alguém, mas não qualquer pessoa, alguém maduro. Ajuste algo ainda esta semana. Não é fácil você pedir uma opinião sincera de alguém, por isso é bom alguém maduro. Então ajuste algo ainda nessa semana, porque a velocidade do seu ajuste será a velocidade dos seus resultados. Então pequenos ajustes evitam grandes quedas. E eu quero te lembrar que nas quartas-feiras, às 20 horas, no RC Code, eu aprofundo como aplicar correção de maneira estratégica sem você perder a sua identidade. Então leva isso com você hoje. Quem ama ajuste cresce mais rápido. Quem protege o ego atrasa o destino. Por essa razão eu quero te relembrar: viva com princípios, decida com consciência e caminhe em plenitude. Que Deus abençoe o seu dia e também o restante da sua semana. E eu vejo você amanhã aqui
a 6,27 no código de plenitude. Um abraço!